do conteúdo. E aí a gente pega firme. A partir de amanhã a gente já vai pegar mais firme em cima do conteúdo. E a gente vai estar passando para vocês aqui tudo sobre orçamento empresarial. Inclusive, o orçamento o orçamento nosso, né, foi fechado agora e o primeiro semestre aí fechou positivo, né? Nós fechamos aí 1% do BIP do Brasil fechou positivo. E é muito bom, né? Significa aí que nós tivemos, né, muita geração de emprego aí nesse primeiro semestre. Ou seja, nós estamos caminhando aí pro lado certo. Nós Melhorou muito. pagamos, nós pagamos muito imposto esse ano, viu, professor? Com certeza. É, os caixas do governo aí estão amarrotados de dinheiro, principalmente do Estado e o governo federal. Tem muita grana aí. Graças a Deus que está melhorando para todo mundo. Penso que quanto mais investimento, eu penso que é investimento, né? Quanto mais os governos fazem investimento, emprego, geração de emprego, isso melhora para todo mundo. É o que a gente precisa, né? De É o que nós trabalhar, precisamos. educação, né? Depois vem o emprego, Eu né? costumo, Educação, saúde, né? E vem eu costumo dizer o seguinte, que programa social é bom, né? Eu penso que tem que ser analisado. Né? Existem pessoas que levam uma vida muito difícil e às vezes não tem condição nem de trabalhar, né? Tem às vezes mães que têm dois, três filhos, não sei, né? Porque chegou ao ponto, mas a gente sabe que às vezes chega ao ponto de não conseguir, né? Trabalhar, às vezes está doente. Então a gente tem que cuidar dessas pessoas, né? Tem que ter esses trabalhos sociais, né? Para cuidar dessas pessoas. Agora tem muita gente que tem saúde, né? Pode arrumar um emprego, pode trabalhar. Então nesses casos, né? A gente já fica assim. Bom seria que se tivesse emprego, né? Porque ao invés da pessoa às vezes receber um benefício social, ele, né, iria trabalhar e consequentemente iria ganhar muito mais do que recebendo só às vezes uma ajuda social. também Boa, concordo, boa tarde, professor. Michele. Eu acho que deveria ser assim, né? Né, a assistência social e também a qualificação, né? Para fazer com que essa pessoa, né, chegasse a um ponto de não precisar mais do auxílio do governo. Isso. Precisar mais na questão de saúde, educação, essas coisas, mas Aham. dinheiro do governo para poder se manter, É, né? Tem que trabalhar nesse sentido, mas só dar o dinheiro, a pessoa fica. Tem muitas pessoas que ficam dependentes a vida toda e não acomoda, né? Tem vai gente acabar que no país, não. eu Né? conheço algumas pessoas que estão acomodadas, né? E aí ela, tipo, isso aqui dá para mim comer, eu vou ficar quieto aqui. E, É, e a gente sabe que não é bem por aí, né? Então eu penso que quanto mais emprego tem, de repente a pessoa desperta, né? Fala assim, nossa, tem um emprego ali. Se eu trabalhar, eu vou ganhar R$ 2.500. Se eu ficar né? aqui recebendo o auxílio do governo, eu vou ganhar R$ 400. Qual que eu vou escolher? E nada se compara, né? Você viver do seu próprio suor, né? Você saber Exatamente. que aquilo ali é seu, nada se compara, né? É verdade. A dignidade, né? Porque eu penso assim, quando a pessoa realmente precisa, é muito bom, a gente tem que ajudar mesmo. Não só o governo, mas eu penso que a gente também, nós como, né, pessoas físicas, eu acho assim que se você vê uma pessoa passando necessidade, a gente tem que ajudar. Mas aí assim, a pessoa também tem que tomar uma ação, né, para sair da dificuldade, porque eu conheço algumas pessoas que parece que quer viver na dificuldade, né, não se esforça. Então tem que ter um esforço, né, para melhorar a vida, para não ter que ficar só dependendo de assistência social. Verdade, viu, professor? Quando quer, né, tem saída, porque a gente tem exemplos aí de pessoas que, né, saem de condições muito precárias, né? Pessoas, um morador de rua mesmo, né? Ele quer mudar a sua realidade. Eu já vi muitos passar na UNB ali, né, em condições bem na frente mesmo.
né? Mas ele se determinou a fazer aquilo, né? E é para qualquer um. É verdade. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, professor. Tudo bem com você? Tudo jóia? Ontem eu fiquei sem internet, professor. Tem Não deu problema para não. acabar de assistir a aula. Tá tranquilo. Bom, pessoal, então hoje vamos aí iniciar, né, mais um módulo, a elaboração do orçamento empresarial. Como elaborar esse orçamento empresarial? Quando nós, né, o primeiro passo para fazer uma boa elaboração de um orçamento empresarial é você trabalhar com dados, né? Quais são esses dados? Geralmente eu vou pegar esses dados no meu fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele é feito diariamente, trimestralmente, semestralmente. Eu posso fazer o meu orçamento para um trimestre, para um semestre, ou eu posso fazer para o ano, certo? Vai depender aí do tamanho da empresa, né, e a necessidade da empresa de fazer esse orçamento, né, se ele é trimestral, semestral ou anual. Geralmente, quanto maior a empresa, no caso nós temos aí grandes empresas como a Petrobras, que faz trimestral. Então, todo trimestre tem o orçamento ali da Petrobras. A gente fala assim, não, o fechamento, a Petrobras fechou positivo, ou seja, ela programou ali um determinado valor para que ela pudesse alcançar, né? E ela muitas vezes alcança muito acima daquilo que ela planejou, ou seja, o orçamento fechou, né, positivo, teve um valor ali muito grande, né, que aumentou, né, de capital para a empresa. Então, quando a gente fala desses orçamentos, as empresas menores geralmente elas fazem esse orçamento anual, que é tudo que ela pretende gastar, tudo que ela pretende investir, tudo que ela pretende ganhar. Ou seja, quando a gente fala do orçamento empresarial, é semelhante ao fluxo de caixa. É muito semelhante. Se você pegar uma planilha de fechamento de fluxo de caixa e você pegar uma planilha de fechamento de orçamento empresarial, você vai ver que é muito semelhante. Inclusive, os dados dessa planilha do orçamento empresarial são dados que são extraídos do fluxo de caixa. Então, eu vou analisar o meu fluxo de caixa diário, semestral e anual. E dentro dessa análise do fluxo de caixa, eu vou fazer o meu orçamento empresarial para o ano seguinte. Então, o orçamento ele é feito em dezembro, geralmente quando é anual eu faço ele em dezembro, para o ano todo. Então, digamos que eu vou pegar uma empresa de médio porte, né, de pequeno e médio porte, então eu vou fazer para o ano todo. Aí eu vou criar o meu orçamento empresarial com base nos dados já existentes. Né? Quando eu chego ali no final do ano, eu vou analisar a minha empresa. Nós falamos aí da análise de investimentos. Então, para eu criar o meu orçamento, eu vou fazer análise de investimento também, em anexo ao meu orçamento. Por quê? Porque eu preciso saber se a minha empresa precisa fazer algum investimento ou se a minha empresa vai fazer algum investimento para ter um retorno, né? Se a minha empresa ela quer crescer no mercado, se a minha empresa ela quer expandir ou eu quero colocar um novo produto no mercado, eu quero comprar uma máquina para facilitar a mão de obra ou para reduzir mão de obra. Então eu vou começar a fazer uma análise e aí eu vou colocar tudo isso no meu orçamento. É, essa máquina cabe no meu orçamento? Né? Quando a gente ouve, né, falar sobre o orçamento do governo, o governo estimou que o orçamento do ano que vem vai ser de 1 trilhão ou de 1 milhão para a área da saúde, 1 milhão para a área da educação, tantos milhão para a área da segurança, tantos milhão para a infraestrutura, e aí vai, né? Então a gente vai destinar um determinado valor para cada setor ou para cada área. Na empresa não é diferente. A gente ouve mais isso falando do governo, né? Nos jornais, vocês já ouviram falar isso demais. A gente ouve todos os dias.
Não, o orçamento não fechou. Ah, o orçamento para o ano que vem está mais arrojado. Não, a gente não tem dinheiro para fazer tamanho investimento. A gente vai conseguir esse dinheiro aonde? Né? Da onde que vai sair? Ah, nós precisamos fazer um investimento. Agora estão falando aí de um subsídio, né, para os combustíveis, para tentar segurar o preço dos combustíveis. Tá, mas aonde que eu vou conseguir o dinheiro para pagar o subsídio para segurar o preço dos combustíveis? Eu vou tirar do qual orçamento? De onde que vai sair esse dinheiro? Então aí eu tenho que trabalhar ou articular algumas medidas, né, para saber de onde vem o dinheiro, porque o dinheiro tem que vir de algum lugar, não é só ir lá imprimir o dinheiro. Ah, vou imprimir 1 milhão de nota aqui e vou subsidiar os combustíveis. Não, não é assim que funciona. Eu tenho que pegar o dinheiro dos impostos de algum lugar, de alguma forma, ou de dividendos, né, das empresas aí que são ligadas ao governo, para subsidiar, né, essa questão aí, digamos assim, para segurar o preço do petróleo. Né? Ah, a Petrobras não pode ter prejuízos. Né? Nós não podemos tirar dos lucros da Petrobras. A Petrobras tem que, né, continuar tendo muitos lucros. Então o governo tem que subsidiar isso de alguma forma. Certo isso? Não sei. No meu ponto de vista, né, a gente tem que tentar analisar dos dois lados da moeda. É ruim para a economia? Sim, é ruim para a economia, porque, por exemplo, eu vou tirar um dinheiro que eu poderia investir em infraestrutura, gerar emprego, para subsidiar petróleo. Vai ajudar as pessoas talvez mais pobres, mais carentes, que têm às vezes uma necessidade de usar o petróleo, porém está com dificuldades, uma classe média, né? Na verdade, que os mais pobres dificilmente têm até o carro, né? Às vezes não tem o carro, mas uma classe média, né? Média, baixa, por aí, vai ter um carro. Então, eu vou tirar às vezes dos mais pobres, né? Poderia estar investindo aí nos mais pobres, e às vezes eu vou tirar dos mais pobres para investir numa classe média, né? Que eu vou subsidiar combustível. Então, assim, eu penso que agora a questão do diesel, né? Se falasse, não, vamos tentar alguma coisa aqui para subsidiar o diesel. Eu até concordaria por conta, né, dos fretes. Porque quando a gente fala de diesel, a gente fala de arroz mais barato, a gente fala de feijão, a gente fala de soja, a gente fala de tudo. Porque tudo que nós comemos precisa ser transportado. Então, se eu vou comer o feijão que eu estou comendo vem lá de Santa Catarina. Como que esse feijão vai sair de Santa Catarina e vai chegar aqui em São Simão? Através de um transporte. Geralmente é um caminhão. Esse caminhão usa o quê? Diesel. Então, se eu consigo um subsídio, né, e invisto um pouco aqui para segurar o preço do diesel ou para baixar o preço do diesel um pouco, eu vou estar investindo em toda uma população. Agora, se eu faço o mesmo para a gasolina, eu não vou estar beneficiando toda a população, eu vou estar beneficiando uma classe de pessoas. Se eu faço isso para o álcool, eu não vou estar beneficiando toda a população, eu vou estar beneficiando uma classe de pessoas. Entendem? Mas se eu faço isso com o óleo diesel, eu estou beneficiando toda a cadeia produtiva e todas as pessoas, do mais pobre até o mais rico. Todos são beneficiados. Por que todos são beneficiados? Porque todos nós precisamos comer. Né? E se o frete fica mais caro, consequentemente os produtos ficam mais caros. Então, se a gente consegue um subsídio para subsidiar o diesel, a gente consegue um preço um pouco menor aí nos produtos alimentícios. Então, mas para que isso seja feito, eu preciso mexer no meu orçamento. O orçamento já está fechado, o orçamento já está pronto. Para eu fazer isso, tem que editar um decreto, tem que ser um decreto, no caso aí, de calamidade pública. Né? O orçamento já está fechado. Não posso mais mexer no meu orçamento. Mas para eu mexer, eu tenho que editar um decreto de calamidade pública. Aí eu tenho, né, autonomia para poder mexer no meu orçamento. Porque aí é por conta do decreto de calamidade pública, ou seja, eu estou tentando acudir uma classe de pessoas que está sofrendo porque os preços dos alimentos estão aumentando por conta do preço do diesel. Entende que é uma cadeia produtiva muito grande e que acaba sendo afetada né, pelas consequências de simplesmente o valor de um diesel, né, de um óleo diesel. Mas aí Com, eu rela- preciso.
Pode falar, seu Luiz. Com relação ao que você falou aí, hoje eu estava conversando com meu filho aqui, né, sobre essa ajuda de custo que o governo queria subsidiar, né? Então estava falando a mesma coisa, né? O diesel tudo bem, né? Mas a gasolina não. A gasolina não vai, né, impactar tanto as pessoas que realmente precisam, né? Agora o diesel sim, né? E olhando assim, na realidade quem paga tudo é a gente. Se o imposto aumenta, se o frete aumenta, ninguém vai pagar a conta não. Quem vai pagar é a gente que está na ponta aqui, né? Todos esses aumentos desses custos vai estar no feijão, no arroz, no pão, e somos nós que paga isso aí, né? O dono do supermercado, o dono do caminhão, vai repassar tudinho para a gente poder pagar isso aí, né? Então, eu creio que o diesel seria muito interessante, né? Mas já os outros combustíveis não. Exatamente. Né? Então, se nós falamos de um subsídio para o diesel, aí a pessoa fala assim, algumas pessoas, né, na sua ignorância, vai dizer assim, mas eu não tenho caminhão, para que eu vou querer que baixe diesel? Eu não tenho uma carreta, por que eu vou querer que baixe diesel? Né? Algumas pessoas, na sua ignorância, vai pensar dessa forma. Só que muitas vezes a pessoa não vê que o óleo diesel, né, é que movimenta um caminhão. Se o caminhão não tiver o óleo diesel, ele para. Então, se nós subsidiamos o óleo diesel fica um pouco mais barato, o frete fica um pouco mais barato e o alimento fica um pouco mais barato. Todas as pessoas recebem esse benefício, né? Na verdade, não é um benefício pro caminhoneiro, é um benefício para a população inteira. Todas as pessoas serão beneficiadas com isso aí. Pode falar, seu Luiz. Não, não, porque estava ligado aqui o microfone. Mas é isso mesmo, né? Tem muitas pessoas que as pessoas não têm uma visão muito ampla, né, das coisas, né, da política econômica, de como funcionam as coisas, né? Então eu acredito que é por isso que a gente vive, né, nesta situação, né, no nosso país, né? Se as pessoas tivessem uma visão mais ampla, né, soubesse realmente tocar onde precisa ser tocado, né, que precisa de mudanças, né, eu acredito que a gente melhoraria muito as coisas, né? É isso. E o mais interessante de tudo isso é o seguinte: eu penso que tem que ter uma fiscalização maior, né? Porque nós vamos lá, decretamos calamidade pública, conseguimos mexer no orçamento, tiramos ali talvez da saúde, educação, infraestrutura, para trazer um subsídio para o óleo diesel, para baixar o preço do óleo. Mas aí muitas vezes as transportadoras, ao invés de trazer esse percentual, né, para dentro dos fretes, muitas vezes elas não querem. Outra questão interessante não é tanto os fretes, porque os fretes têm uma tabela de frete. Então o caminhoneiro acaba trabalhando dentro da tabela. Mas outra parte mais interessante é o preço o preço das mercadorias. Né? Então, tipo assim, se nós conseguimos lá um percentual em cima do frete, então vamos transmitir isso para o preço das mercadorias também. Então, se nós conseguimos lá um percentual de 10% no óleo diesel, vamos tentar jogar aqui pelo menos uns 5% no preço do arroz, do feijão, do óleo. Ou seja, se diminuísse, né, fosse uma cadeia assim, que todos fossem interessados mesmo assim para resolver o problema, para beneficiar a população, isso deveria acontecer em cascata, né? Começava lá de cima para baixo e vinha até nos itens nos mais básicos que nós utilizamos. Mas muitas vezes não acontece, né? A gente vê na prática, né, professor? A gente vê aí, vira e mexe, né? O combustível baixa tantos por cento, né? A gente vê baixar lá, mas não vê baixar aqui na ponta, né? Então não baixa os produtos, não baixa nada. O dólar cai, né? Tem muitos produtos que são, né, calculados em dólar, né? O dólar sobe e desce e as coisas continuam o mesmo preço. Então não chega na mesma velocidade que aumenta, né? Quando sobe é muito rápido, muito prático, né, para fazer isso. Mas na hora que desce, a gente não vê isso acontecer. Mas isso é falta de fiscalização mesmo, né? É em tudo, né? Quando a sociedade cala, né, os outros
né, tá tudo certo ali, né? Agora, quando as pessoas começam a se mexer, aí geralmente aquelas pessoas que são responsáveis para aplicar realmente o que deve ser feito vão se mexer, né? Então, é isso mesmo, a sociedade é que tem que acordar para isso. É verdade. Eu penso que a gente tem que fiscalizar mais. Tem que ter mais fiscalização, né? Porque senão o benefício vem, mas não chega onde precisa chegar, que é na ponta. O benefício tem que chegar na ponta. Se o benefício não chegar na ponta, então não resolveu nada. Então o benefício ele tem que chegar lá, na onde ele precisa chegar, que é aonde? Na mesa do consumidor. Principalmente, né, a gente analisa assim, a classe mais pobre, que é a que mais sofre, né, principalmente com a questão dos alimentos. Se o alimento, às vezes a pessoa ganha um salário mínimo para comer, alimentar ali duas, três pessoas, às vezes três filhos, e assim passa, mas é um pouco apertado. Então, esses benefícios são bons, né, a gente vê como bons, mas precisa chegar na ponta. E de que forma ele vai chegar lá? Através das fiscalizações, né, através das denúncias, né, se a gente puder, a gente denuncia, a gente faz vídeo na internet, né, vamos partir para cima e vamos fazer com que nós tenhamos um Brasil melhor para todos, né, um Brasil bom para todos. Eu penso que é assim, a terra é nossa, o Brasil é nosso, então ele tem que ser bom para todos. E nós estamos caminhando, né? Estamos caminhando. Com fé em Deus vai dar tudo certo. Bom, o orçamento empresarial, como vocês viram aí, né, citando o exemplo do governo, né, ele já tem um planejamento, ele já tem uma estrutura montada. Então, para eu mexer em alguma coisa aqui, é igual assim, a questão do governo funciona assim: dinheiro de CMS vai para tal departamento, dinheiro de PIS, COFINS vai para tal lugar, dinheiro que entra de arrecadação de Receita Federal vai para tal lugar. Então, cada dinheiro que entra nos cofres públicos, ele já tem um direcionamento. E tem muitas áreas que são, o governo ele é obrigado, né, a já separar ali dentro do orçamento X valor para tal, para cada setor. Então nós temos aí os vários ministérios e tem um valor já específico que é de obrigatoriedade do governo de liberar para esses ministérios, né, trabalharem. Então já dentro do orçamento já é colocado, já é padrão. Saindo do governo e vindo para a empresa privada, né, nós já temos também dentro do orçamento empresarial, nós já temos alguns valores articulados, né? Nós já temos um valor para pagar impostos, nós já temos um valor para investir na questão dos salários dos funcionários, nós já temos um valor para o 13º, nós já temos um valor para as férias, nós já temos um valor para investimentos na infraestrutura, nós já temos um valor, ou seja, no orçamento nós já colocamos tudo isso, já fica todos os valores determinados, né, para um trimestre, um semestre ou para um ano. Então eu já calculo tudo aqui, já deixo tudo organizado. Pode ser que tenha algumas oscilações. Pode ser que eu venda mais, né? Pode ser que eu venda menos. Aí eu tenho que acompanhar para ver se o meu orçamento, né, está saindo como planejado. Então, o orçamento é planejamento, não é uma coisa real. Pode ser que no meio do caminho eu tenha que fazer algumas mudanças, porém eu tenho que ter o orçamento, né, para o ano seguinte. Eu não posso ficar sem o orçamento, eu não posso ficar sem o planejamento de investimentos futuros, seja nos meus colaboradores, seja na minha estrutura física, seja na minha estrutura de marketing, seja na minha estrutura na questão de estoque. Então eu preciso, né, a empresa ela é um ser, né, um ser vivo que precisa de movimentações, ela precisa de investimentos, ela precisa crescer, ela precisa expandir, ela precisa melhorar. Se a minha empresa é um ser que não tem vida, que não tem vigor, que não, né, digamos assim, no sentido
literária, né? Não é dizer que ela seja uma pessoa, não, mas ela é viva porque ela precisa de movimentações. Se a empresa for uma empresa paradona, ela vai morrer, ela vai parar, ela vai definhar, ou ela vai entrar em extinção, ela vai quebrar. Né? Quantas empresas aí quebraram? Né? São Aí, muitas. aí dentro desse orçamento teria que ser necessário criar-se um teto e um piso de gastos para dizer assim, não, eu só posso ir até tal ponto. O mínimo é esse e o máximo é esse. Para Isso. poder funcionar a coisa? Isso, parabéns, bem lembrado, seu Luiz. Então tem um teto de gasto para cada área e tem um piso também. No caso, o teto de gasto e o piso de gasto, no caso do governo, funciona um pouco diferente da empresa privada. Por quê? No governo existe alguns artigos de lei que determina teto e piso. Né? Existe já alguns padrões dentro da lei. Então eu tenho que meio que seguir esses padrões. E quando eu tenho que fugir do padrão, eu preciso que a Câmara dos Deputados aprove esse projeto, senão eu não consigo fazer. Eu tenho que trabalhar ali dentro daquela margem. Para eu fugir daquilo dali, eu tenho que ter um projeto de lei, né, aí aprovado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado e, consequentemente, assinado ali pelo presidente da República. No caso das empresas privadas, é um pouco diferente. Né? Eu posso mexer nisso daí, ali eu posso reunir, né, com os diretores da empresa, com o gerente da empresa e fazer algumas mudanças. Né? É menos burocrático, digamos assim, do que no caso do presidente da República. Né? No caso das prefeituras, esse negócio é meio relaxado. Vocês podem observar que as prefeituras elas funcionam assim de uma forma bem relaxada. Mas lá, no caso do presidente da República, é um pouco diferente, porque lá nós temos o Senado Federal, nós temos a Câmara dos Deputados, que estão ali, né, os nossos deputados, os nossos senadores estão ali também para cobrar isso daí, e nós sabemos que a mídia, né, ela fica em cima, né? Quando o governo foge ali de algum padrão que já é pré-estabelecido, a mídia cai matando. Ah, o governo está fazendo isso, está fazendo aquilo, o governo é ruim, e nosso BIP caiu por conta de uma ação errada, por conta disso. Né? E o governo também ele pode ser responsabilizado por algumas manobras. Lembra lá da Dilma, lá em 2015? Quem lembra do impeachment, das pedaladas fiscais? Lembro sim. Quando eu fujo do orçamento sem Né? que. Pode falar, Zé Luiz. Eles furaram o teto sem a aprovação Dos... da Câmara. Isso, sem aprovação da Câmara, sem aprovação do Senado. Então eles fizeram algumas pedaladas ali acreditando que ia dar certo, mas o tiro saiu pela culatra. Ou seja, ali o governo ele precisa andar dentro das 4 linhas da Constituição e se ele sair fora, ele vai pagar o preço. Então foi o caso. Agora na pandemia, né, houve também, né, mas aí foi com a aprovação né, foi com consenso com os outros poderes. Isso, exatamente. Houve-se um projeto, houve-se um decreto de calamidade pública e houve também a aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado. Aí sim, aí o presidente pode fazer, igual no caso ele decreta calamidade pública. Aí ele pode colocar, ele pode mexer ali no orçamento sem depender do Senado e da Câmara dos Deputados. Exatamente por conta da calamidade pública. Então ele pode fazer, porque um projeto hoje, né, para ser aprovado, para poder mexer numa parte orçamentária, isso leva um bom tempo. Não é assim, né, rápido. Às vezes vai levar ali 3, 4 meses para passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Até porque, muitas vezes, os presidentes lá da Câmara e do Senado, né, estão meio que, né, de braços cruzados, tipo, não tá nem aí, né? Se não tiver aquela pressão assim louca, né? Quanto tempo ficou parado lá aquela questão para mudar a carteira de habilitação de 5 para 10 anos? Né, aquilo ficou parado lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados, foi muito tempo. E é algo que é muito bom para a população.
A Já reforma pensou? tributária, desde que eu me entendo por gente que fala, e até hoje, Tá tá parada lá. lá. Não É muito. fazem essa reforma. Já deveria ter feito, sido feito. Ainda estava vendo uma conversa do Paulo Guedes. Eu sou assim um cara que eu gosto muito do Paulo Guedes. Eu vejo ele um grande, um extraordinário administrador. Eu admiro o trabalho do Paulo Guedes. E eu estava vendo ele falar, né? E eu admiro muito a forma que ele trabalha. Ele falando ali sobre os super salários do governo. Nós temos aí, né, boa parte da arrecadação pública ela vai para pagar funcionários. Porque uma pessoa faz um concurso público, né, passa no concurso público e já vai ganhar um super salário. Né? Nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Nos Estados Unidos não existe isso. Se você vai trabalhar para o governo e você vai trabalhar numa área privada, você vai ganhar a mesma coisa. A única diferença do governo é que você tem uma estabilidade, mas o salário é o mesmo da área privada e do governo. Quanto um advogado hoje aí que entra para trabalhar no governo já entra ganhando 13 mil, 14 mil e na área privada 4 mil, 5 mil? Que diferença grande é essa? Um veterinário aí concursado pelo Ministério da Agricultura ele já entra ganhando aí os seus 20, 25 mil, né, no governo. Enquanto um veterinário vai trabalhar ali numa veterinária, ele vai ganhar 4 mil, 4.500, enquanto o outro está lá no governo ganhando 20, 25 mil. Isso é mixaria, viu, professor? Porque teve aí pessoal da justiça aí recebendo 800 e poucos mil reais por mês aí. Olha Teve aí. vários servidores da justiça aí Pois é. recebendo os valores aí por mês. Aí, o que justifica isso, né? Se a gente for pensar, o que justifica esses super salários? Não justifica. Então precisa ser feita uma reforma. Né, o que Paulo Guedes vem batendo. A gente precisa fazer essa reforma, a gente precisa fazer essa reforma. Né, porque quem vai entrar aí no governo vai ter que ganhar a mesma coisa de quem entra na empresa privada. Não é justo que uma pessoa que entra no governo precise ganhar mais do que o que trabalha na empresa privada. É um julgo desigual. Então, no governo, a pessoa pode até ter uma certa estabilidade, né, para ele poder querer entrar e querer trabalhar numa área, né, do governo. Agora, lá fora, na área privada, ele não vai ter essa estabilidade, mas o salário tem que ser compatível, senão a máquina pública não aguenta pagar, né, esse tanto de dinheiro. Então, gente, quando a gente fala dessa parte orçamentária, tudo isso entra na parte orçamentária, né, do governo. Das empresas privadas não é diferente. As empresas privadas a gente tem, né, principalmente as empresas de médio e pequeno porte. As empresas de grande porte já é um pouco mais complicada para fazer essas mudanças, né? Mas as empresas de médio e pequeno porte, por mais que a gente tenha um orçamento e a gente tenta ali seguir o orçamento, é mais fácil de fazer alguma mudança. Agora, no caso do governo, existem, né, as dificuldades. Infelizmente, não pode simplesmente chegar lá e mudar. Não, vou tirar 1 milhão aqui da saúde, vou colocar 1 milhão aqui na educação. Né? Geralmente é feito esse orçamento ali trimestral, no governo acho que é semestral. Então é feito esse orçamento semestral e ele tem que ser cumprido ali e não pode mudar. Né? Tem esse teto de gasto, tem esse piso de gasto e tem que ser caminhado ali mais ou menos nessa faixa aí. Bom, para se fazer, né, esse orçamento, geralmente a gente baseia naquilo que a gente tem, aquilo que a gente ganha. Né? O governo ele baseia o seu orçamento naquilo que entra de impostos, né, nas arrecadações. No caso da empresa privada, ela vai basear naquilo que ela vende. Né? Então são as vendas. Então tudo que ela vende é, é o ponto central para ela poder fazer a distribuição desse dinheiro, né, pagando as suas dívidas, as suas contas, né, e depois fazendo investimentos. Então ela vai fazer o seu orçamento com base naquilo que ela ganha. Aí ela pode estar fazendo investimentos para ganhar mais, ela pode estar fazendo investimentos para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, consequentemente ganhar mais, ela pode fazer investimentos
né, em um novo prédio, né, em uma nova unidade, em um novo segmento, para poder ganhar mais, é lógico, né? Ninguém vai fazer um investimento para não ganhar. Mas ela tem que fazer isso com base no orçamento que ela tem, no dinheiro que ela tem. Digamos que você, pessoa física, né? Você quer comprar uma televisão para colocar no seu quarto, né? E você precisa comprar também uma máquina de lavar roupa e, e você precisa comprar uma batedeira para fazer bolo. Então você tem que comprar esses 3 itens. Aí você vai analisar o seu orçamento. Vou analisar meu orçamento aqui. Quanto eu estou ganhando? Quanto eu tenho aqui de despesas fixas? Eu ganho 3 mil, minha despesa fixa aqui é de R$ 500, as minhas despesas variáveis de 600, então eu estou gastando 1.100. Opa, está sobrando dinheiro. Vamos lá, vamos ver quanto que sai, né, a máquina. Eu vou ter que juntar dinheiro para comprar essa máquina quantos meses? No primeiro mês dá para eu comprar? Então eu vou comprar a máquina no primeiro mês. A batedeira eu vou comprar no terceiro mês, que aí eu dou uma equilibrada aqui. E a televisão, que é o mais supérfluo, que eu posso passar sem até lá, eu vou comprar no quinto mês. Pronto, já fiz um orçamento até o quinto mês. Vou organizar a minha vida financeira aqui para eu poder comprar esses itens que eu preciso comprar durante esses 6 meses de trabalho. Entenderam? É mais ou menos isso, né? Quando a gente fala do orçamento empresarial, é bem por aí, de uma forma bem simples para vocês entenderem. Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Algum comentário? Para mim tá tranquilo, professor, tá muito tranquilo. Muito bom o conteúdo, viu? Nós vamos falar muito de orçamento empresarial. A gente vai desenvolver algumas planilhas de fluxo de caixa. Eu tenho uma planilha aqui no Excel também sobre as suas finanças diárias, né? Suas finanças mensais. E aí eu vou estar passando também para vocês essa planilha, se de repente vocês quiserem lançar aí as suas despesas, né, o que vocês ganham, as suas despesas, para você poder acompanhar isso no Excel. É muito bom, vou estar passando essa planilha para vocês. Já é uma planilha pré-formatada, que você vai fazendo os lançamentos, ela já vai somando ali para você. Ela já calcula também as suas despesas ali, o que você ganha menos as suas despesas vai te dar um valor de saldo total. É muito boa. A gente vai estar aprendendo sobre essas planilhas de fluxo de caixa, porque ela é muito importante para começar o orçamento empresarial. O primeiro passo é ter um fluxo de caixa. Se eu não tenho fluxo de caixa, eu não consigo fazer o meu orçamento empresarial, que é os investimentos futuros que eu pretendo fazer para a minha empresa. Bom, a nossa aula de hoje é isso, a gente, né, fazer só uma breve introdução mesmo daquilo que a gente vai estar estudando aí para frente, né? E na próxima aula, nossa próxima aula é amanhã. Amanhã a gente já vai entrar diretamente no conteúdo. E por enquanto é isso, né? Eu quero agradecer vocês pela participação e quero dizer que nós vamos aprender muito aí nesses próximos dias. Inclusive, nós vamos até o dia 29, nós já vamos concluir esse módulo, né? Estava aqui conversando com a minha coordenadora, ela me passou aqui o cronograma, deixa eu passar para vocês, porque a gente já vai concluir esse módulo também. Eu creio que já vai ter concluído tudo até o dia 29, porque no próximo mês já é mês de férias, né? E eu acredito que a gente já vai ter concluído tudo. E os outros módulos também. Deixa eu me ver. A nossa primeira aula é dia 3/6, que é hoje. Depois dia 4/6, que é amanhã. Depois dia 9, 10 e 11 da semana que vem. Dia 18, nós teremos aula dia 18, porque no dia, se eu não me engano, dia 17, na verdade, acho que ela fez algumas mudanças aqui. Até vou dar uma olhada aqui no calendário. Ela colocou aqui 18, 23, 24 e 25. Depois dia 29, finalizando. Deixa eu ver se houve alguma mudança nos dias aqui. Às vezes ela fez alguma mudança para a gente concluir no dia 29. Porque ficou meio fora aqui da sequência.
calendário está abrindo aqui para eu dar uma conferida. Vai ser dia 18. No dia 16 nós não vamos ter aula porque é feriado. E no dia 17 vai ser recesso. Então não vamos ter aula dia 16 e nem 17. Mas nós vamos ter aula dia 18, no sábado. Depois nós vamos ter dia 23, 24 e 25. E depois nós vamos concluir. Ela colocou dia 29, na quarta-feira. Colocou um dia antes, né? Seria no dia 30. Ela colocou 29. Provavelmente vocês já vão ter finalizado os outros módulos com outros professores. E aí a gente faz a última aula de 29 ou 30. Mas o importante é que a gente vai encerrar ainda esse mês. Certo? Eu já fiz lá a nossa sala de aula lá do CLES, já deixei o link para vocês acessarem lá no grupo. Já fizemos lá, deixamos uma apostila também para vocês poderem dar uma lida. Leiam a apostila, depois a gente vai estar discutindo o assunto na próxima aula, combinado? Combinado, professor. Um abraço a todos vocês, excelente final de tarde. Muito obrigado pela participação. Boa tarde, professor. Tarde.